Charles Darwin, 1809-1882, foi um naturalista inglês, autor do livro A Origem das Espécies. Formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. É considerado o pai da teoria da evolução das espécies. Infância e formação. Charles Robert Darwin nasceu em Shrewsbury, Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Filho de médico e neto de poeta, médico e filósofo, desde a infância revelou-se inteligente e observador, procurando compreender tudo o que lhe ensinavam. Aos 16 anos, concluído o curso secundário em sua cidade natal, foi para a Universidade de Edimburgo, para estudar medicina. Gostava de história natural e fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaros. Sem interesse em muitas aulas, acabou dedicando seu tempo a reuniões com outros estudantes, na Plinian Society, onde se discutiam ciências naturais. Em 1826 apresentou ao grupo pequenas descobertas suas no campo da história natural. Em 1828, com pretensões de se tornar um religioso, deixou a medicina pela carreira eclesiástica. Foi para Cambridge, onde se matriculou no Christ's College. Depois de 3 anos, conclui o bacharel em artes e continuou seus estudos para ser pastor da igreja anglicana. Viagem de volta ao mundo no Beagle em Cambridge, Darwin travou amizade com o clérigo, geólogo e botânico John Stevens Winslow. Graças à influência de Winslow, Darwin acompanhou o geólogo Adam Sedgwick em uma expedição geológica ao norte do país de Gales. Recebeu o convite de Winslow para participar, como naturalista, de uma expedição exploratória ao redor do mundo, a bordo do Beagle, navio enviado pela coroa britânica para mapear melhor o hemisfério sul. No dia 27 de dezembro de 1831, com 22 anos, Darwin embarcou no veleiro de 27 metros, para fazer companhia ao capitão Robert Fitzroy, que deixou o porto de Devonport, seguindo para o arquipélago de Cabo Verde. Quando o navio chegou à costa do Brasil, aportou na Bahia e depois no Rio de Janeiro em seguida, foi para o sul, visitando a Patagônia, as Ilhas Malvinas e a Terra do Fogo. A expedição visitou toda a costa ocidental da América do Sul, do Chile ao Peru. Esteve também nas Ilhas Galápagos, na Nova Zelândia e na Austrália. Visitou as Ilhas Keeling, Maurício e Santa Helena. Visita de Darwin ao Brasil. Ao aportar no litoral da Bahia em fevereiro de 1832, Darwin ficou encantado com a vegetação à sua frente. Anotou em seu diário de viagem: "É uma visão das 1001 noites, com a diferença de que é tudo verdade." Era a primeira vez que um naturalista pisava em uma floresta tropical. Darwin esteve no Brasil por 2 vezes, nos trajetos de ida e de volta de sua viagem. Ao todo, ele permaneceu 5 meses e meio no país. Esteve no Rio de Janeiro, então capital do Império. Andou pela Floresta da Tijuca, foi ao Jardim Botânico e ao Pão de Açúcar e coletou centenas de plantas e insetos. No dia 5 de outubro de 1836, depois de 4 anos e 9 meses de viagem, desembarcaram em Falmouth, Inglaterra. Darwin permaneceu durante alguns meses em Cambridge, organizando a coleção de espécies recolhidas na expedição. Em 1837 seguiu para Londres, trabalhando ativamente ao lado de notáveis cientistas. Em 1838 foi nomeado secretário da Geological Society, cargo que ocupou até 1841. Em 29 de janeiro de 1839, Darwin casa-se com sua prima, Emma Darwin. Juntos tiveram 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram. Em 1842 mudou-se para Down, pois sua saúde debilitada exigia que fosse morar no campo. A Origem das Espécies. Em 1859, depois de 20 anos, Darwin lançou A Origem das Espécies, o primeiro de seus livros que explica a teoria da evolução. O livro teve sua primeira edição esgotada em um dia. A obra destituiu a vida humana de qualquer superioridade em relação aos animais e enterrou o conceito de divindade, abrindo caminho para a ciência moderna. Teoria da evolução das espécies. Os indivíduos de uma mesma espécie não são todos idênticos, apresentam variações de caracteres.
Muitas diferenças anatômicas ou fisiológicas observadas entre os indivíduos de uma população são transmitidas de uma geração a outra. Os indivíduos que têm características que contribuem para sua sobrevivência viverão até a idade de reprodução. Ao se reproduzirem, esses indivíduos têm grande chance de transmitir à sua prole as variações que favorecem a sobrevivência. Eventualmente, o indivíduo sofre uma modificação aleatória no processo de formação do organismo. Se essa alteração acidental favorecer a sobrevivência do indivíduo, ele chegará à idade de reprodução com grande chance de transmiti-la a parte de sua prole. A repetição do mecanismo de herança e adaptação ao ambiente no decorrer das várias gerações leva a mudanças graduais no grupo de indivíduos da espécie, até que esse grupo fica tão diferente do original que surge uma nova espécie. Charles Darwin morreu de ataque cardíaco, em Down, no condado de Kent, Inglaterra, no dia 19 de abril de 1882. Seu corpo foi sepultado na abadia de Westminster, em Londres. Curiosidades. Ao presenciar a escravidão no Brasil e a punição a que eram submetidos os escravos, escreveu em seu diário de bordo: "Que eu jamais visite de novo uma nação escravocrata." Charles Darwin sofria de dores abdominais, náuseas e vômitos. A análise de seu recente histórico médico revelou que o mais provável é que ele tenha contraído a doença de Chagas durante sua viagem pela América do Sul.